A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo para auxiliar no desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. A ADECO, Associação de Ecoterapia Vale do Itajaí e Litoral, oferece uma equipe multidisciplinar para conduzir neste trabalho, capaz de desenvolver força muscular, coordenação motora e promover novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima. O documentário de curta-metragem Tomar as Rédeas, produzido por acadêmicos de publicidade e propaganda da Univale, mostra um pouco desse trabalho. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Lisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale e também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram, @VivaVozUnivale, e você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí. Bom, hoje nós estamos recebendo a Marta Bobani Tavares, que é coordenadora da ADECO, essa associação, então, que trabalha com ecoterapia aqui no Vale do Itajaí. Obrigada pela presença mais uma vez, então, Marta. Obrigada a vocês. Também estamos recebendo a médica pediatra Maria Tereza de Mello, que também atua junto à ADECO. Obrigada mais uma vez também. Obrigada. Bom, eu gostaria de começar, então, mencionando esse trabalho que foi uma espécie de parceria, né, que o curso de Publicidade e Propaganda fez com a ADECO, produzindo, então, esse curta-metragem. Como foi esse trabalho, Marta? Então, Lisa, estava até falando agora, esse trabalho foi de muita importância, assim, para a associação. O pessoal do curso de Publicidade daqui da Univale entrou em contato com a gente. Eles conheceram um pouco a respeito do nosso trabalho, mas o que eu achei interessante, assim, que dois deles do grupo conheciam a respeito da ecoterapia e os demais nunca tinham ouvido falar. Uhum. E aí foi através disso que eles foram buscar, né, a respeito do nosso trabalho. Então, assim, por que uma terapia que é tão eficaz, que funciona tanto, mas que não é divulgada? E aí eles entraram em contato com a gente perguntando se, né, teria a possibilidade de fazer um trabalho. Foi muito bacana. Assim, o grupo que foi lá conseguiu realmente captar, assim, a essência, né, do nosso trabalho. Eles puderam perceber a luta que a gente está passando hoje, né, para a construção da nossa sede própria, e realmente abraçaram a causa, né? O que eu achei fantástico foi que, assim, além deles poderem mostrar um pouco, assim, sobre o lado terapêutico mesmo, né, o lado da terapia a cavalo, eles puderam fazer um apelo social através do vídeo, que é uma situação que a entidade hoje precisa muito, né? Precisa muito de apoio. Então, no final das contas, é um vídeo institucional que tem todo esse apelo de apoio mesmo que a associação necessita para continuar trabalhando, né? Com certeza, e muito bacana, assim. É um vídeo que agora a gente vai estar usando, inclusive, para as nossas apresentações, assim, que a gente faz bastante palestra. A doutora Maria Tereza mesmo faz parte do corpo docente da ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Então, ela capacita profissionais para atuarem em ecoterapia, né? Maravilha. Então, é um vídeo que a gente pode estar utilizando nesses casos, assim. Quem está acompanhando o nosso programa e quiser assistir ao vídeo, como é que faz? Já está disponível, Marta? Tá disponível. Está disponível, inclusive, no Facebook. Tem uma página que é Tomar as Rédeas. Aí ali pode acessar também. Pode acessar também na página da ADECO, né, que pelo Facebook é o www.facebook.com/ADECO Ecoterapia, com QUO, né? De ADECO, de equino. Isso, é bom. É importante. E também na nossa página também já tem disponível, que é o adeco.wixsite.com/adeco. Muito bacana. Certo, doutora. Como a Marta falou, tiveram dois acadêmicos que chegaram lá que nem conheciam direito como funciona a ecoterapia, né? Queria que você explicasse melhor para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Como que ela funciona, o que ela é? Bom, para falar a respeito de ecoterapia, eu acho que até a Marta é melhor do que eu, né? Apesar de que fui eu quem teve a ideia brilhante e trouxe a ecoterapia há 16 anos atrás. A gente trouxe a ecoterapia aqui junto com a Marta, né? Eu trouxe para o sul do Brasil, aqui, não para o sul, para Santa Catarina mesmo, né? Aqui para a região do Vale do Itajaí Litoral. Iniciamos e é uma luta constante, né? Porque a ecoterapia, como a Marta disse, ela é pouco conhecida.
mas é uma terapia que abrange várias áreas e tratamos de pacientes ou de praticantes, como a gente chama, quem pratica a ecoterapia, né, com várias patologias. Abrange quase todas, tem, lógico, algumas contraindicações, né? E essas patologias são tratadas com o nosso instrumento cinesioterapêutico, que é o cavalo, e uma equipe multi ou transdisciplinar, né? Na realidade, a gente já entra num aspecto de transdisciplinariedade, onde profissionais da área de educação, da área de saúde e da área de equitação, né, se mesclam e fazem um planejamento individual para cada praticante, que por mais que as patologias sejam as mesmas, não existe uma formulazinha ou uma receitinha, né, igual ao bolo, para você fazer a terapia. Então, por exemplo, a gente tem vários autistas, né, o transtorno do espectro autista, como é chamado hoje em dia, e cada um é tratado de acordo com as suas particularidades, né? Não é porque todos têm transtorno de espectro autista que a gente vai fazer a terapia da mesma forma. Então, essa equipe precisa se reunir e fazer um planejamento em cima disso. Todos os nossos praticantes passam, primeiramente, por uma avaliação comigo, né? Mesmo que ele tenha vindo indicado, porque muitas vezes outros profissionais indicam, alguns que já conhecem, né? Então, vem indicações de fono, indicações de neurologistas, né? Às vezes até da própria escola, que fala que, né, começa o diagnóstico pela escola, diz que tem alguma coisa diferente, vai procurar um médico e aí indica a ecoterapia. Mesmo tendo essa indicação, passa para ver se não tem nenhuma contraindicação. Porque como ela não é conhecida, esses profissionais às vezes não conhecem as contraindicações também. E aí, depois disso, ele faz uma avaliação com a equipe, né? E a nossa equipe tem seis terapeutas, né? Dentre eles, fisioterapeuta, psicólogos, tem até profissional de farmácia. E faz uma avaliação sobre o cavalo e reúne-se e faz um planejamento para então começar a terapia, né? E a magiquinha toda se dá com o cavalo, daí lógico, assistido com os mediadores, que são os nossos terapeutas. Bacana. Agora, Marta, neste momento, são quantas pessoas que estão utilizando os serviços lá da DECO? E especialmente para a gente ter mais exemplos, porque a doutora Maria Tereza falou de alguns pacientes com autismo, mas em que outras situações as pessoas estão utilizando lá na DECO? Então, Lisa, atualmente a gente está atendendo 113 praticantes por semana, sendo que 80 deles são através de uma parceria com o município de Itajaí, do Conselho Regional da Criança e Adolescente, então, através da Secretaria, né, da Criança, Adolescente e da Juventude, que é o SECAG. Então, desses 80 alunos, as patologias são as mais diferenciadas possíveis, né? Inclusive, não são só transtornos psíquicos ou uma patologia motora, né? Ou alguma síndrome. Mas a gente tem também alguns casos, por exemplo, de crianças que têm dificuldades educacionais, dificuldades pedagógicas. Ou, por exemplo, timidez extrema, dificuldades na socialização, no relacionamento, né? Então, o cavalo ele consegue realmente abordar de uma forma realmente totalmente diferenciada essas questões emocionais, porque a gente costuma dizer uma frase assim que eu gosto muito, que há algo no exterior do cavalo que mexe com o interior do homem e que é inexplicável, né? E através disso a gente consegue ver um benefício muito grande da ecoterapia até nesses casos, né? Claro que a gente tem praticantes, que é como a gente chama a pessoa que faz a ecoterapia, porque ele não está passivo no tratamento dele, ele é totalmente ativo na terapia. Então, assim, só complementando um pouquinho o que a doutora estava falando também, a definição, né, de ecoterapia. Então, a ecoterapia ela se define como um método, tá? Ele é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação, equitação, social, né? Dentro de uma abordagem justamente terapêutica, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais, deficiência, né, ou alguma necessidade especial temporária, seja ela qual for.
Então, dentre essas patologias, a gente tem as mais diferenciadas. A gente também está atendendo atualmente 12, em média, tá? 12 praticantes que têm a síndrome de Down. E a gente está realizando agora uma pesquisa, porque a nossa equipe toda está fazendo pós-graduação em ecoterapia. Nós somos uma das primeiras turmas do Brasil que está fazendo a pós-graduação em ecoterapia, em parceria com a Universidade de Brasília e a ANDE Brasil. E estamos querendo apresentar nossa pesquisa agora no Congresso Brasileiro de Ecoterapia, que vai ser agora em 2018, em Floripa. Que legal. Então, a gente conseguiu trazer para a região, né? A gente se agarrou com os coronéis lá e trouxe a ecoterapia para cá. E... Legal. Então, assim, vai ser de grande valia, inclusive para o nosso estado, a gente poder estar trazendo esse tipo de evento grande para cá. Vai ser o Congresso também latino-americano de ecoterapia, então vai vir gente de fora para estar palestrando, para estar falando a respeito do que está acontecendo atualmente no mundo, né, com a ecoterapia. Já engranando nisso, o Brasil é um dos países que está mais avançado na ecoterapia, então é muito importante justamente essa capacitação nossa, dos brasileiros. Então, além desse síndrome de Down, a gente tem várias crianças com transtorno de espectro autista. Tem crianças com paralisia cerebral, que é encefalopatia crônica infantil não progressiva, mas é conhecido como PC. Tem síndromes variadas, né? TDAH. Crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com dificuldades escolares, né? Como eu falei antes. Faixa etária, Marta, dessas crianças? Na realidade, as crianças não são só crianças, né? As nossas crianças vão desde os 2 anos até não tem limite de idade superior. Inclusive, para pessoas idosas, a ecoterapia é muito bom, Legal. porque também se trabalha depressão, osteoporose de grau leve, né, para evitar que progrida, e mais uma série de coisas que afetam as pessoas numa idade mais avançada, né, melhorando, inclusive, a hipertensão, diabetes, porque daí faz um equilíbrio e acaba compensando mais essas patologias que já são crônicas, né? Então, também são indicadas. Na realidade, o que você pensar em questão de patologias motoras, né? Sejam elas porque a criança nasceu com algum problema, ou sejam adquiridas ao longo da vida por acidente, por algum outro tipo de doença aguda, né? Uma meningite, alguma coisa assim. Praticamente todas as patologias motoras são indicadas. As patologias também consideradas psíquicas, mentais, as dificuldades de aprendizado todas também são beneficiadas. Né? Interessante, né? Marta, e como é que acontece na prática, né? Essa relação entre a pessoa com o cavalo? Ele monta no cavalo? Como é que acontece? Sim, mas não é só o ato de montar, né? A ecoterapia, ela é uma terapia a cavalo e com o cavalo. Então, a gente tem algumas fases e etapas que são bem definidas, assim. Que é o primeiro processo de aproximação, que é quando ele chega no ambiente, é quando ele vai reconhecer o cavalo também vai reconhecer ele, né? Sentir o cheiro, fazer carinho, escovar, cuidar do animal. Então, ele começa a perceber o cavalo e criar um vínculo com o cavalo já através desse primeiro momento da aproximação, né? É muito importante que se tenha um vínculo, porque sem vínculo não tem aprendizagem, né? Se eu não gosto de realizar, eu não quero aprender. Então, se eu não gosto de estar lá, se eu não gosto do animal, se eu não gosto de estar com o meu cavalo, meu amigo cavalo, eu não tenho por que aprender com ele. Marta, eu vou ter que fazer uma pausinha, que a gente tem que fazer um intervalo, mas daqui a pouco você volta contando o processo todo. E, aliás, vou deixar essa pergunta, que você já falou um pouquinho do cavalo, mas por que o cavalo, né? O que tem de tão especial nesse animal? Mas depois do intervalo você responde pra gente, a gente já volta. Estamos de volta com Viva Voz. No programa de hoje nós estamos recebendo a Marta Bobani Tavares, que é coordenadora da ONG Adequa Ecoterapia, e também a médica pediatra Maria Tereza de Mello. E hoje a gente está conversando sobre ecoterapia. Bom, a Marta, antes do intervalinho a gente estava falando sobre o porquê que é o cavalo, né, esse animal, e como que acontece toda essa relação entre a pessoa com o animal mesmo, né? Então, queria que tu desse uma continuidade, assim, explicando todo esse processo. Legal a tua pergunta do porquê o cavalo, porque justamente a gente consegue realmente fazer essa lógica toda do porquê no processo de montaria. Então, a gente já tinha falado do processo de aproximação, e aí a fase meio, que é o processo de montaria,
né? É justamente onde a mágica acontece. Por que o cavalo? Né? Por que não outro animal? Como a gente tem hoje em dia algumas terapias assistidas, né, por animais que são utilizadas, mas o cavalo, por que a eficácia dele? Em primeiro lugar, o movimento foi descoberto, é tudo de forma científica, né, que foi estudado isso. Então, desde os tempos de Hipócrates, já se utilizava o cavalo para o tratamento de saúde. Em 1747, já foi utilizado a referência do cavalo com relação ao movimento tridimensional que ele promove. Então, o movimento do cavalo é o movimento que mais se assemelha ao movimento do homem quando caminha. Ou seja, o meu cérebro, quando eu estou montada a cavalo, sobre o centro de gravidade dele, e o mesmo se locomove ao passo para frente no movimento rolado e contínuo e ritmado, o meu cérebro entende, opa, estou caminhando. Olha, e nesse processo de andar, eu aumento as sinapses cerebrais, tá? Que vão do movimento da base da minha coluna para o cérebro e de volta, que são os inputs e outputs, né? Que aumentam essa minha capacidade de aprendizagem. Então, é como se ele ligasse, né, todas as luzinhas do meu cérebro para eu poder aprender. E a gente sabe que o nosso cérebro é seletivo. Se eu guardasse tudo durante o dia todo que eu aprendo, não ia ter HD que chegasse, né? Então, a gente aprende o que a gente julga importante para nós. E quando eu estou montado a cavalo, meu cérebro entende que tudo aquilo ali é importante para mim. Né? Justamente por causa do movimento tridimensional e multidirecional do lombo do cavalo. Tá? Além disso, estamos lidando com um ser vivo. Tá? Então, ele tem todo um processo de comportamento do cavalo, o arquétipo do cavalo, que é um dos arquétipos mais fortes que existem, né? Para justamente trabalhar essa questão comportamental, psicológica e psicossocial da pessoa. Então, eu consigo montar num animal desse porte, né, com essa beleza, que se movimenta lindamente e, ao mesmo tempo, ele é dócil e me deixa comandar ele. Então, eu passo a tomar as rédeas da minha vida, né, a partir do momento que eu consigo comandar um animal desses. Muito bacana. Agora, nós conversávamos antes de iniciar o programa e até a doutora Maria Tereza atentou para a gente o seguinte, quer dizer, uma terapia que dá muito resultado, as duas estão aqui informando sobre isso, mas ainda pouca gente conhece, né? E por que isso? Quais são as dificuldades, né, de implantar esse método terapêutico, doutora Maria Tereza? Primeiro que toda terapia nova é um pouco difícil de você implantar, né? Então, você tem que fazer uma divulgação maior, certo? E você também tem que ter um pouco mais de embasamento científico. Então, hoje em dia, como a Marta falou, no Brasil, a gente já está bem mais adiantado, já estão saindo mais artigos, tem uma série de coisas que a gente sabe que funciona, mas que ainda não estão comprovadas. Então, hoje em dia, a gente está conseguindo mais gente para fazer mais trabalhos científicos e levar a coisa a sério. Porque, infelizmente, como em tudo, né, às vezes acontece da pessoa assim, ouvi falar de ecoterapia, vou montar o fulaninho lá no cavalo e é ecoterapia. Pronto. E não deixa de ser uma voltinha a cavalo e tem os seus riscos. Claro. Então, a coisa precisa ser comprovada, precisa ser certificada. A Ande Brasil já conseguiu muita coisa a respeito disso. Então, o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, já reconheceu como terapia eficaz. O MEC também já reconheceu, o CREFITO, né, Marta? E acho que mais algumas entidades que já reconheceram como terapia eficaz. Tá? Então, a ANDE é a Associação Nacional, né? Associação Nacional de Ecoterapia, que fica na Granja do Torto, em Brasília, né? Certo. Onde nós fizemos a capacitação inicial. E onde a maioria das pessoas vai se capacitar também. É quem detém o termo, né, ecoterapia, então é um termo patenteado pela Ande Brasil, tem a marquinha registrada deles, que foram eles que conseguiram, né, através de pesquisas e tudo que eles foram aprender fora do Brasil, elaborar um termo que englobasse realmente o tratamento a cavalo, né, a ecoterapia. Porque fora do Brasil se chama hipotherapy. Então, isso gerou uma certa dúvida entre nós, né, Nicole?
Entendi. Fora do Brasil é hipoterapia. Hipoterapia, E aqui acabou sendo aqui uma... a hipoterapia, ela faz parte o primeiro. de um dos programas da ecoterapia, né? Que tem 4 programas na realidade. Certo, doutora. Então, como é que funciona, né? Esses 4 pilares, você falou ali da hipoterapia, também o que a gente viu aqui que tem educação, reeducação, pré-esportivo e também a prática esportiva para-equestre. Isso explica pra gente um pouquinho como Eu vou é que deixar funciona. essa pergunta para a Marta, que é a nossa profissional de equitação, que vai te explicar melhor. Certo, Marta. Na verdade, assim, a minha formação, eu sou psicóloga, formada aqui na Univale. Tenho o curso, sou instrutora de equitação já há bastante tempo, formada pela Escola de Equitação do Exército. Então, já estou há bastante tempo aí na didática da prática equestre. Inclusive, foi como a gente se conheceu, né, doutora? Que era minha aluna de equitação. A doutora saltava com a égua dela. E aí, a gente acabou, né, trabalhando junto com relação à ecoterapia. Mas, como a gente estava falando anteriormente, os programas de ecoterapia, aqui no Brasil, a gente está bem mais desenvolvido. Então, fora do Brasil é hipoterapia. E aqui no Brasil, a gente já tem a hipoterapia, a educação, reeducação, pré-esportivo e o programa esportivo para equestre. Então, o programa de hipoterapia, que é o primeiro programa e mais básico, ele é um programa que é para pessoas que não têm condições de comandar o cavalo sozinhas, não têm nem condições de se manter sozinhos a cavalo. Então, esse programa, ele vai funcionar mais de uma forma cinesioterapêutica. Então, o cavalo vai estar atuando muito mais sobre ele do que ele sobre o cavalo. Certo. Tá? Nesse programa, geralmente, a gente precisa de um mediador, que é o terapeuta que vai acompanhar o caso, um auxiliar lateral, que é um outro terapeuta que vai estar auxiliando do outro lado do cavalo, que é para manter um bom posturamento, né? O equilíbrio, uma boa colocação dos ombros, da cervical, né? Então, a gente precisa realmente que eles mantenham uma boa postura sobre o cavalo. E vai um auxiliar guia, quem vai conduzir o cavalo. Então, nesse programa, geralmente vão 3 pessoas e o cavalo com o praticante. No segundo programa, que é o programa de educação e reeducação, ele já tem alguma condição de comandar o cavalo, tá? Então, ele já atua de certa forma. Nesse programa, ele vai estar já aprendendo a comandar, virar o cavalo para a direita, para a esquerda, né? Parar o cavalo. Ele vai estar realizando atividades mais lúdicas e pedagógicas. Então, nesse programa, o cavalo vai trabalhar mais como instrumento pedagógico mesmo, tá? Então, de inserção realmente dessa aprendizagem do praticante. Nesse programa vai um terapeuta, não precisa mais de auxílio lateral, salvo se vai fazer alguma atividade específica. Depois a gente tem o pré-esportivo, que é um programa mais avançado de ecoterapia, que também foi desenvolvido aqui no Brasil. Então, são pessoas que já têm condições de se manter sozinhas a cavalo e podem realizar atividades mais elaboradas de equitação. Então, nesses casos, muitas vezes... o instrutor de equitação é um profissional que vai estar atuando mais. Não que os outros profissionais das áreas de saúde e educação não estejam atuando também. Sim. Mas ele vai atuar e o cavalo vai funcionar mais como um instrumento de reinserção social. Tá? Porque ele vai trabalhar muito a questão da autoestima, do autocontrole. Né? Então, ele vai comandar o cavalo sozinho, sem o auxiliar guia. Né? Então, muitas vezes, ele vai realizar atividades, vai fazer zigue-zague nos cones sozinho, vai fazer figuras de pista, vai fazer algumas atividades de equitação, cavaletes ao trote, vai fazer um galope, tá? E o último programa, que hoje em dia já está sendo utilizado, inclusive, nas Paralimpíadas, que é a prática para-equestre, né? A prática para-equestre, ela é basicamente com o intuito dele estar realizando práticas olímpicas, de competições, então é mais voltado para o desporto mesmo, né, para estar instigando isso. E esse programa, geralmente, eles fazem atividades de adestramento com o cavalo. Então, o instrutor, por exemplo, de equitação, tem que ser uma pessoa bem qualificada e bem capacitada, que ele saiba técnicas de equitação, que vá poder ensinar as técnicas do adestramento. Hoje em dia, aqui no nosso estado, a gente está começando a trazer alguma prática de enduro para equestre, as práticas de tambor também adaptado, salto para pessoas com deficiência também. Então, Poxa, o hipismo já completo, está bem completo. Então, a gente está conseguindo atuar em diversas áreas. Agora, Marta, a gente fica pensando como financiar tudo isso, né? E Esse é o você problema. já me disse que vai ter pedágio para as pessoas poderem contribuir com a associação.
Como é que funciona hoje? Você já disse que tem apoio da Prefeitura Municipal. Ou seja, as pessoas que não têm dinheiro para estar perto de um cavalo. As pessoas, quando pensam em cavalo, já pensam sempre em questão financeira, né? Não é todo mundo que tem até porque acesso. cavalo é uma coisa de manutenção cara, né? Então, não claro. só o cavalo, como a equipe, né? Porque são Lógico. profissionais muito bem capacitados. Com certeza. Você tem que ter local, você tem que ter material, tem material de encilha. Então, tudo isso é um custo muito alto Imagina. que a gente não pode repassar. Com E enquanto certeza. ONG, a gente tenta aí, de várias formas, tentar custear isso. Bacana. Então, como a Marta disse, a gente tem aí umas 80 vagas que são custeadas através de um edital aí que saiu do verba através da prefeitura, né, da Secretaria da Criança e do Adolescente. Outras a gente faz pedágio, a gente faz rifas e Maravilha. as pessoas podem fazer doação. Às vezes empresários nos ajudam, não só na parte financeira, mas também com parte de material, já que a gente está construindo a sede, né? Bacana. Então, assim, a gente depois vai deixar até os nossos contatos e quem quiser auxiliar, a gente agradece muito, Com porque certeza. a gente tem uma capacidade aí para atender 150, 160 praticantes. Essa é a hora, então. Já estamos quase acabando. O papo tá bom. Vamos deixar os contatos. na e como verdade, assim, a gente participar. vai ter o nosso pedágio agora, o último pedágio do ano. Então, é a oportunidade, realmente, é o apelo que a gente faz aí para a comunidade, porque os convênios, geralmente, que a gente fecha, eles cobrem no máximo 10 meses, 10 parcelas. Então, eu não estou lidando com papel. Eu não posso simplesmente fechar o meu escritório e dizer, estamos de férias. Não tenho quem custeie. Eu tenho cavalos, seres vivos lá dentro. Tá? E atualmente, a gente está com 7 cavalos atuando lá dentro e que tem que ser custeados. Então, janeiro e fevereiro a gente não recebe verba e eu preciso custear. Então, a gente tem uma campanha que é o Adote um Cavalo. Essa campanha, a pessoa pode estar entrando em contato com a gente através do Facebook, do Messenger, né, do nosso WhatsApp. Então, assim, pode fazer a doação em dinheiro, pode comprar a ração que eles utilizam, né, levar lá na nossa sede, conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso trabalho, porque realmente é extremamente oneroso manter um cavalo. Manter Então, um local tá. desse. E o pedágio, então? O pedágio vai ser no dia 18 do mês de novembro. E a gente já convoca, né, toda a comunidade que queira participar como voluntário, entre em contato com a gente no Facebook, Adeco Ecoterapia. Entre em contato aqui com o pessoal da Univale mesmo, que é sempre nosso apoiador. Então, o pessoal do artigo 170, que precisa de horas aí para Legal. voluntariado, entre em contato com a gente. Vamos participar, pessoal. O que a gente precisa é do apoio de todos, que eu acho que uma andorinha só não faz verão, né? Legal. E só para as pessoas se localizarem, as atividades acontecem onde? Onde fica a sede, Marta? A nossa sede é na zona rural, então a gente está coladinho ali no Parque do Agricultor, onde acontece a festa do colono. Então, no caminho para Brusque, vai entrar ali na Multilog, passa o Parque do Agricultor, na rua Marcos Albino, sem número, tem uma plaquinha nossa ali, azul e branca, produzida por nós mesmos, né? Então, a Deco, vai lá, abre as porteiras, vai entrando, chega, vamos tomar um café, conhecer o nosso espaço, Bom. conhecer o nosso trabalho, que é extremamente importante para nossa comunidade aí. Lindo, imagina. E não esqueçam de acompanhar também o vídeo Tomar as Rédeas, né? Se digitar lá, já vai achar. E a gente agradece mais uma vez a participação da Marta Balbani Tavares, coordenadora, então, da ADECO, e também a doutora Maria Tereza de Mello, médica pediatra, que atua ali na ONG. Obrigada pela presença das duas. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada. Muito obrigada a vocês duas e também muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz hoje e até o próximo programa.